dia. Bom, apresentação feita, vamos direto ao assunto, né? Acho que tem sido meio corrido, então para não ser muita delonga. Melhorou? Todo mundo me ouvindo? Ouvindo bem? Bom, a temática é a relação entre projeto arquitetônico e redução dos impactos sonoros do ambiente construído. De cara, eu achei importante citar essa lei, a lei do CAL, né, a lei 12.378, de 2010, justamente pela temática da palestra. A gente está falando em projeto arquitetônico de edificações. E essa lei é a que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria a CAL e dá outras providências. Ou seja, é a lei que determina as atribuições do arquiteto e entre as diversas atribuições do arquiteto está o projeto. Logo depois de publicada essa lei, houve um confronto direto entre o CAL recém-criado e o CREA, já existente há muito tempo, do qual os arquitetos faziam parte, pela dominância desse quesito de projeto de edificações. O CREA tentou continuar em posse dessa atribuição, os engenheiros civis continuar em posse dessa atribuição, até que houve a resolução 51, do CAL também, e que define o projeto de arquitetura de edificações como uma atribuição exclusiva dos arquitetos. Então, nesse caso, quando a gente fala em projeto de edificação, a gente está falando para arquiteto. Voltando lá à lei do CAL, eu cito aí o artigo 17, que diz que no exercício da profissão, o arquiteto e o urbanista deve pautar pelos parâmetros a serem definidos no Código de Ética e Disciplina do CAL. No artigo 18, constitui infrações disciplinares definidas pelo Código de Ética e Disciplina. Entre as diversas infrações, eu cito aí a infração 9, deixar de observar normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo, e a 10, ser desidioso na execução do trabalho contratado. Bom, tudo isso é para defender a ideia de que, como arquitetos, vocês têm a obrigação de citar em seus projetos a questão acústica. Todos os projetos complementares são importantes, claro, né? A partir do projeto arquitetônico, os demais projetos vão ser inseridos, todos eles sempre necessariamente no início do desenvolvimento do projeto. A acústica é um deles. Como eu sou especialista em acústica, eu vou falar sempre em acústica aqui, tá? Mas voltando a essa questão, é importante que desde o princípio do projeto, sempre que necessário, a acústica já entre no projeto arquitetônico, que o arquiteto ele tem essa consciência. Conversando com alguns colegas da áudio, que também são professores de acústica aqui na Bahia, na Unifax, na Unime, eu sou professor na FAINOR, e a gente concluiu que a carga horária de acústica é muito pequena. Boa parte de vocês que são estudantes de arquitetura já deve ter percebido isso, né? Quem já passou pela matéria de acústica, quem ainda não, vai perceber que a carga horária é muito pequena. Então, dá para aprender a projetar acústica em arquitetura? Não dá para a gente aprender a desenvolver o projeto, a detalhar o projeto, mas dá para ter consciência. Dá para entender a importância do projeto acústico, tanto quanto do projeto de sonorização, projeto elétrico, projeto estrutural. A gente tem a ideia de que o projeto estrutural é muito importante, mas os demais projetos são tão importantes quanto. Já falando no Código de Ética do CAL, né, o Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas define os parâmetros e deveres que devem orientar a conduta dos profissionais registrados no CAL. E aí o arquiteto tem obrigações para com o interesse público, que entre os princípios o arquiteto e o urbanista deve defender o interesse público e respeitar o teor das leis que regem o exercício profissional, considerando consequências de suas atividades, segundo princípios de sustentabilidade socioambiental e contribuindo para a boa qualidade das cidades, das edificações e sua inserção harmoniosa na circunvizinhança e do ordenamento territorial em respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas. Vamos concluir essa questão ética, falando agora das obrigações para com o contratante. O princípio é que o arquiteto e urbanista, nas relações com seus contratantes, deve exercer suas atividades profissionais de maneira consciente, competente, imparcial e sem preconceitos, com habilidade, atenção, diligência, respeitando as leis, os contratos e as normas técnicas reconhecidas. E as regras para esses princípios. O arquiteto urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de posse das habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos e científicos necessários à satisfação dos compromissos específicos a firmar com o contratante.
e o arquiteto urbanista deve prestar seus serviços profissionais, levando em consideração sua capacidade de entendimento da função e complexidade do serviço. O que é que isso quer dizer? Que se o arquiteto ele não desenvolve os cálculos acústicos, ele não pode ser omisso em relação a essa temática. Ele deve, com certeza, indicar que não faça. Estou falando de acústica, tá, gente? Mas levem isso para todas as demais áreas, né? Se o arquiteto ele não é especialista em cálculo estrutural, ele deve procurar um estruturalista. Se ele não é né, em elétrica, ele deve procurar um engenheiro eletricista e por aí vai, tá? O arquiteto jamais deve ser omisso. Se for omisso, é responsabilidade dele os problemas. E o que a gente bem faz na áudio é resolver problemas, muitos deles criados na própria concepção do projeto, que poderiam ser evitados. Já deve ter sido falado aqui, se não será falado, mas tratar a acústica depois da edificação pronta é muito mais caro e muito mais complicado do que tratar antes. Então, faz parte do trabalho de vocês ter essa consciência. Alguns ambientes onde é fundamental a existência de estudos de acústica, estudos específicos em acústica. Edificações residenciais, home theaters, salões de festas, academias ginásticas, enfim. Está essa lista aí de ambientes onde é necessário o tratamento acústico, não vou citar um por um, mas olhando rapidamente, eu acho que todo tipo de ambiente construído é necessário que haja tratamento acústico de alguma forma. Na onde a gente já tratou de sanitário, a salões de evento, de boate, a estande de tiros, indústrias, enfim. Sempre que projetarem, pensem nessas questões, tá? Tanto na questão do conforto interno, quanto nas questões de isolamento acústico, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. É comum, eu cito sempre esse exemplo, você vai inserir uma igreja, por exemplo, desenvolver um projeto arquitetônico de uma igreja em um bairro residencial. A preocupação com o isolamento vem de fora para dentro ou de dentro para fora. Pode ser as duas situações. Você pode ter, nesse exemplo, uma igreja que vai fazer barulho e incomodar a vizinhança, mas a vizinhança também pode atrapalhar o culto. Então pense sempre em todas as possibilidades. Consequências da falta de tratamento adequado. Desconforto, reduz satisfação, intolerância, incômodo da vizinhança, enfim, também uma lista de consequências da falta de tratamento acústico adequado. Assim como também listei aí os ganhos proporcionados pela adequação dos ambientes. Aumento de receita, viabiliza o alvará de utilização sonora, em casos de restaurantes, boates, onde haverá música, fidelização dos clientes, ambiente social agradável. Acho que todo mundo aqui já teve em algum ambiente em que tentou permanecer por menos tempo, por questões de acústica, por ser muito ruidoso. Quem conheceu o Iguatemi Antigo e quem conhece, né, o Shopping da Bahia, a área de alimentação, acho que tem essa lembrança de o quanto era ruim e o quanto melhorou depois do tratamento. E aí já partindo para a questão do projeto arquitetônico propriamente dito. Essa listinha aí de parking, no próprio livro, onde eu peguei no livro de Demarco, de 1982, é um livro, né, relativamente antigo, mais de 30 anos, mas ele cita essa lista de parking, ele não faz a referência, mas esse livro, né, com 30 anos de idade, eu achei essa lista super atualizada, de algumas regras que devem ser seguidas no projeto arquitetônico, já pensando na melhoria das qualidades acústicas da edificação. E aí ele cita como separar com a maior distância possível entre as fontes de ruído das áreas que precisam de silêncio. Planejar edifícios ou locais que não sejam particularmente suscetíveis ao ruído para funcionarem como espaço de intermediário entre fontes sonoras e áreas que precisam de silêncio. A gente vai ver um pouco disso aqui em imagens. Situar as dependências que possam ser fontes de ruído em áreas do edifício onde existam outras fontes de ruído, inclusive exteriores. Inversamente, situar dependências que precisam de silêncio em partes tranquilas do edifício. Situar máquinas, fontes que transmitam seus ruídos através da estrutura, se possível, diretamente acima das fundações. Aí a gente está falando um pouco de ruído estrutural, de vibração. A estrutura ali é geralmente mais pesada e, por isso, mais isolante. E, por fim, atenção para os pontos fracos. Uma janela aberta ou uma porta leve, numa parede pesada e muito isolante, levará ao isolamento global em níveis muito baixos, apesar das melhores intenções do construtor. Quer dizer que não importa você colocar uma parede super isolante, uma parede da Knauf bem isolante, se sua janela for um ponto falho. Você tem que ter sempre o equilíbrio aí de todos os componentes daquele fechamento.
Eu citei esse trabalho, o trabalho do colega de Danilo, só como ilustração mesmo, nos projetos desenvolvidos em áreas onde haja um mapeamento acústico, essa é uma ferramenta importante para iniciar o seu projeto. A partir de agora, gente, como a acústica é muito vasta, eu vou falar de fachadas, de isolamento em relação a ruídos exteriores, enfim, de um pouco de acústica urbana. Então eu cito o trabalho de Danilo, ele fez o mapeamento do bairro do Imbuí, aqui em Salvador. É um trabalho que bom, o próprio governo, enfim, a prefeitura deveria estender isso a toda a cidade. A gente não tem isso ainda, por enquanto a gente tem o mapeamento do bairro do Imbuí, mas se vocês forem desenvolver projetos em áreas onde haja esse mapeamento, considerem essa informação. Isso é um nomograma, está relacionado àquela questão entre distanciar as áreas produtoras de ruído das áreas onde é necessário o silêncio. Aqui eu coloco dois exemplos. No exemplo, na disposição A, a gente tem aqui o nomograma, onde a coluna A ela é formada pelos recintos emissores de ruído ou emissores externos. No caso aqui, como exemplo, eu coloquei uma via muito ruidosa, uma via ruidosa em estacionamento. Hipoteticamente, seria uma edificação de esquina, tá? Na coluna B, os níveis de isolamento necessário. Vocês viram nas palestras anteriores que existem níveis de ruído mínimo para o conforto nos ambientes de uma edificação. Então, eu coloquei aqui dormitórios, estar e circulação. Se você coloca diretamente, próximo às áreas muito ruidosas das áreas onde é necessário silêncio, ao cruzar essas informações aqui em aritmética básica, 80 para 40 decibel, a gente vai precisar de 40 decibéis de isolamento. E por aí vai. Ou seja, a gente vai precisar de pelo menos uma parede com isolamento de 40. Aqui nesse exemplo, eu chamei isso aqui de via muito ruidosa, uma via tranquila e a disposição da edificação. Aqui eu tenho uma área de circulação, um quarto, uma sala de estar e a área de estacionamento. Nessa primeira distribuição, que eu chamaria de distribuição ruim, eu coloquei o quarto próximo à via, porque essa via muito ruidosa é bonita e vai valorizar a vista do quarto. Legal, vai valorizar a vista, mas vai deixar o usuário bem próximo também do ruído. Nessa outra distribuição aqui, uma distribuição melhorada, a gente coloca o estacionamento próximo às vias muito ruidosas, uma área de circulação também interposta entre a via ruidosa e os ambientes de silêncio, e a sala de estar também interposto até o quarto. Ou seja, a gente tem os níveis de isolamento de parede reduzido e eles ficam mais padronizados. Eu já não preciso de uma parede super cara com isolamento de 40. Eu preciso de parede com, no máximo, isolamento de 30 decibéis, o que é muita diferença se tratando de cálculo acústico. Outras metodologias também que o arquiteto ele pode pensar ainda na fase de desenvolvimento da edificação. Uma delas é a implantação da própria edificação no terreno. Reparem aqui como a edificação é a mesma. Eu apenas mudei a forma de implantação dela e olha como essa edificação ela está bem mais receptora nesse pátio central, supondo que fosse uma edificação residencial também e que eu tivesse os quartos voltados para essa área central, ou a sala de estar e aqui fosse a área de lazer do clube, piscina, enfim. Como essa edificação ela está bem mais receptora aos ruídos do que essa edificação aqui. Essa segunda eu posso ter, por exemplo, as áreas de serviço, áreas que possam ser mais permeáveis ao ruído, voltados para a via produtora de ruído, a fonte sonora, e as áreas em que você precisa de silêncio, de conforto, voltados lá para o interior e muda muito. Você pode deixar as janelas abertas agora, nessa situação aqui você tem que andar sempre com as janelas fechadas. Outros exemplos aqui de implantação, simplesmente rotacionando a edificação. Veja como aqui a gente consegue criar essa ilha de silêncio, né? E aí, no caso, sempre pensando, tá? Não quer dizer que essa implantação seja mais correta do que essa implantação. Isso vai depender da planta baixa, da distribuição dos ambientes dentro daquela edificação. Mas supondo também que eu consiga colocar as áreas suscetíveis a ruído, as áreas de circulação, por exemplo, num edifício de escritórios. E se eu colocar as janelas dos escritórios voltadas para essa área e as áreas de circulação aqui, eu vou ter escritórios mais confortáveis. Tá? E, entre outros exemplos aqui, essa é a utilização de varandas.
A varanda é uma boa forma de você amenizar o ruído que está vindo direto da via até a sua edificação. Ela já quebra um pouco desse ruído, já cria uma barreira protetora entre a janela, ou a porta no caso, e a fonte de ruído. Ainda tratando desse assunto, da disposição da edificação, num cortezinho simples aqui, mostrando essa distribuição e essa distribuição, ó, com uma ilha de silêncio, que aqui era curta, aqui já aumenta, já fica melhor. Isso aqui também é a partir de um mapa de ruído, tá? Então você também tem vantagens aí. Elementos atenuantes na composição de fachada. Esse é o edifício Rocha Verá, em que havia necessidade de um edifício com a cara moderna, bastante vidro, enfim. Foi proposto a edificação com fachadas em vidro, mas as fachadas de vidro estão voltadas para essa praça mais silenciosa. A fachada voltada para a via ruidosa, ele fez uma composição de concreto e vidro. E aí nessa composição, o concreto ele tende a ser mais isolante que o vidro. Né? Os vidros isolantes são mais caros. Então você compondo a sua fachada com concreto também, dividindo um pouco aí desse peso do isolamento, você consegue o seu padrão estético, né, da torre envidraçada, com menos problemas de ruído interno. Lembrando sempre que o arquiteto ele tem que pensar em tudo, tá? Então, às vezes, uma solução para a sua edificação se torna um problema para as edificações vizinhas. Isso aqui eu estou citando como exemplo porque muitas edificações envidraçadas tornam o meio urbano, né, ou, enfim, reflexivas, tornam o meio urbano mais ruidoso. Afinal, os ruídos eles não estão sendo absorvidos. Então, a depender da situação, de formação de cânion urbano. O cânion urbano é quando você tem a formação de diversas edificações altas dos dois lados da via, formando uma espécie de cânion, e ali dentro daquele cânion, os ruídos do tráfego, principalmente, eles vão ficar se debatendo e vira um problema. Então, a possível solução para esses cânions urbanos são edificações com mais vegetação em suas fachadas, se tornam menos reflexivas, mais absorventes, isso aí ajuda, né, nessa questão urbana, você não cria um problema para o seu vizinho. Mas voltando aí à criação de problemas para o vizinho e solução para a sua edificação, essa aqui é uma fachada dupla, né? Você tem a janela da edificação, a ventilação ela é dada a exaustão tipo chaminé, né? A temperatura sobe, a temperatura mais alta sobe, você tem a janela e esse distanciamento aí de fachada dupla, ela torna a fachada como um todo mais isolante. Então é uma possível solução também. Aqui é o edifício Cidade Nova de Rui Resende. Outro elemento atenuante que é interessante no caso dos países tropicais, como é o nosso, que você resolve problema de solejamento e de acústica, é a utilização de brises. Né? Aqui são brisas acústicas, isso aqui necessariamente é uma veneziana acústica, ela não é tão bonita, é usado mais em áreas industriais, mas existem os brises acústicos, e aqui é uma série de testes realizados por Vettorazzi, em que eles fizeram, a partir de um dispositivo aberto, né, os níveis sonoros de 76 decibéis, e aqui a medição de quanto de ruído chegava no interior desse dispositivo. Então, o dispositivo aberto chegava o mesmo nível fora, estava chegando dentro. O dispositivo fechado chegou a 56 decibéis, mas a ideia não é barrar a ventilação, é proporcionar a ventilação. Então, ele fez uma série de testes, eles fizeram uma série de testes com brisas na horizontal, com 25 graus em material absorvente interno, com 25 graus com material absorvente voltado para a área externa, e o resultado com lâminas de 40 graus e material acústico interno chegou até 59,6, apenas 3 decibéis acima do dispositivo fechado. Então a gente consegue um bom isolamento, a ventilação e resolvendo um problema estético. Eu particularmente acho muito bonito a solução de brises. Outra solução que resolve a questão da ventilação e do isolamento acústico é a utilização dos peitoril ventilados. Aqui está uma série de testes também, com diversas configurações de peitoril. Tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro teste, a gente tem a janela fechada e o isolamento de 24. No segundo, a gente tem com a janela aberta
e aí, né, o isolamento diminui bastante, porque a gente está abrindo 50% da janela, já fica mais permeável. Mas aí depois tem a utilização dos diversos peitoris, mais largos, mais estreitos, com material absorvente ou sem, e a gente tem diversos resultados aí, também sempre positivos em relação à ventilação, né, proporcionar ventilação e proporcionar um melhor isolamento. Você consegue fechar a sua janela, continuar com o ambiente ventilado, não vai ficar totalmente dependente de ar-condicionado e mais confortável. Por fim, eu trago aqui a planilha, que foi o resultado do meu trabalho de dissertação, que é a Isotraf 1.0, que é uma proposta de um modelo de planilha digital que permita ao arquiteto estimar o nível de ruído de uma via de tráfego rodoviário e relacionar o nível admissível do ruído no recinto a ser projetado, para, a partir da comparação desses dados, fornecer recomendações de materiais e técnicas construtivas na concepção de edificações acusticamente confortáveis. E foi concebida através de investigações de diversos fatos que compõem a produção, propagação e recepção dos ruídos veiculares no meio urbano. Vou pedir para Lucas me ajudar a abrir a planilha. Mas é uma planilha bem fácil de usar. A ideia é que realmente ela fosse disposta a arquitetos não especialistas na área de acústica. Eu só estou defendendo a ideia de que vocês, arquitetos, têm essa responsabilidade, porque também a gente também não tentar facilitar esse trabalho para os arquitetos. Então, esse é o resultado. A planilha é essa, ela é bem simples de utilizar. Os dados de entrada são super simples de coletar, contagem de veículos na via, né, quantidade de veículos do tipo leve, que são os carros, enfim, carros de passeio, pesados, ônibus e caminhões, e motocicletas. Então, por caso de alguém esquecer, junto com a planilha tem um manualzinho de utilização, mas ainda coloquei a ilustração aqui, lembrando cada um dos dados, o que é que deve ser considerado. Mas aí a gente vai fazer um testezinho aqui com vocês. Vou fazer o preenchimento da planilha como se eu estivesse fazendo uma edificação em uma via ruidosa, tá? Eu fiz a contagem aí de 2.000 veículos em 1 hora, de veículos leves. Aí você acessa aqui e vai aí para 2.000 veículos. A gente colocou 150 veículos, tipo caminhões, ônibus, passou durante essa 1 hora. Tem uma regra de fazer essa contagem, tá, gente? Tem o dia certo, o horário de pico, mas isso tudo é explicado e é bem simples mesmo, e qualquer arquiteto pode utilizar. R$ 150 veículos, 5 motos passaram no momento. E a velocidade média da via, assim, a velocidade média é meio complicado para você, né, estimar. Mas aí nesse caso a gente pode utilizar como a velocidade permitida na via. Então vamos considerar que seja uma via com velocidade permitida de 70 km por hora. Tá? E aí isso aí já gerou o ruído no bordo da via. Agora eu vou dar as características da edificação que eu estou propondo, certo? Eu vou colocar que a distância entre o bordo da via e o edifício receptor, a distância D1, é de 3 metros. Tá? Eu estou utilizando aí um recuo que na maioria das cidades, né, pelo menos de interior, o recuo frontal é de 3 metros. Eu não vou considerar que tem edifício frontal, tá? Só para poder adiantar, então não tem um edifício frontal. Se tiver edifício frontal, você coloca também aqui a distância entre o bordo, né, o outro lado da via, e esse edifício frontal. E também não vou considerar que haja uma barreira acústica entre a via e minha edificação. Ou seja, eu tenho um gradil na frente, o gradil não é uma barreira acústica, né? Ela é permeável à passagem de som. Para completar os dados aqui, a largura da via, vou considerar uma largura de 11 metros. Como não há edifício receptor, a altura é 0. A altura do receptor, que é a altura da pessoa, eu vou projetar em relação ao meu pavimento mais alto, ou o pavimento mais baixo, nesse caso aí eu vou tratar com um pavimento intermediário. Vou colocar como se tivesse uma janela 5 metros de altura, tá? A altura do edifício frontal, como eu disse... perdão, gente, aqui é o edifício receptor, não é o edifício frontal, não. O edifício receptor, claro que tem altura. Coloco 11 metros.
Tá? O edifício frontal, como não existe, eu não considerei que haja um edifício à frente da minha edificação, tá zero. E a altura da barreira acústica, se eu considerei que a barreira não existe, então também não tem altura. Aí desce um pouquinho a planilha. E aqui eu posso determinar o solo, tipo do solo, entre a minha edificação e o bordo da via. Nesse caso, eu vou considerar um solo macio, ou solo duro. Tá? Tem também essa explicação. Solo macio, geralmente grama, solo duro, pavimentação. Vou considerar o solo duro. Eu não tenho um edifício frontal, mas se eu tivesse, eu poderia também considerar o tipo de revestimento da fachada desse edifício, que a reflexão dessa fachada pode fazer diferença na minha edificação do outro lado. Tá? Nesse caso eu não tenho, eu vou deixar do jeito que está. Desce um pouquinho, por favor. E aqui a gente determina agora o tipo de ambiente. Repare aqui no resultado no gráfico, que a gente tem uma determinação aqui, tá vendo? Lá está como sala de estar. Vamos mudar essa especificação do tipo de ambiente, Lucas, para, sei lá, põe um qualquer. Repararam que mudou aqui? Isso aqui ele está determinando qual é o limite ideal de conforto e qual é o limite máximo tolerável. Tá? Então, a depender do tipo de ambiente, isso aí vai variar. Mas vamos voltar lá para a minha sala de estar. Pronto. Feito isso, eu já tenho aqui quais são os parâmetros quais são os parâmetros de conforto que eu preciso, parâmetro mínimo e o máximo tolerável. Agora eu só tenho que determinar para aquele meu apartamento, né, no caso uma sala de estar, qual é a área da parede receptora e qual é o tipo de parede que está sendo proposto. Então vamos colocar aí que seja uma área de 10 metros quadrados. Tá? Vamos dizer que seja, sei lá, 3 metros de largura por... não, 4 metros de largura para 2,5 de pé direito. Eu tenho 10 metros quadrados de área de parede, tá vendo que é a parede A. E vou considerar que eu tenho aí uma janela de 5 metros, ou seja, eu tenho uma janela e fita correndo de fora a fora da minha sala, que vai formar aí 5 metros de janela. Embaixo, aí. Tá, o que é que isso quer dizer? Nesse caso aqui, eu já estou aqui, já deixei determinado que a minha parede é uma parede de alvenaria de tijolos revestido com argamassa de espessura de 12,5 centímetros. E minha janela, ela é uma janela de vidro simples, espessura 8 milímetros em esquadria robusta. Vai no resultado, Lucas, por favor. Repare que aqui a gente tem um gráfico do meu ambiente e ele está dizendo que está na média. Né? A gente não está melhor do que o nível de conforto, mas a gente também não está pior do que o máximo tolerável. E aparece em amarelinho lá em cima. Sobe um pouquinho só, Lucas, por favor. O valor aqui do nível sonoro interno calculado, tá? De 55,4 decibel, né? Quando o ideal, o admissível seria 52 e o máximo tolerado 58. Como é que eu faço para melhorar isso aí? Eu vou mudar a tipologia da minha fachada, tá? Eu vou mudar, supondo que seja uma edificação grande que eu não posso mudar a parede de tijolo, eu vou mudar a minha esquadria de vidro. Aí eu vou na aba 2, desce um pouquinho, que é aqui o banco de dados, tá? Isso. Aqui tá lá, parede 1, parede de alvenaria de tijolo, tal, e aqui o resultado. Tem uma série de códigos de material de parede aqui. Então, se eu, por exemplo, colocar o código 2 lá em cima, aí eu vou digitar, né, colocar o 2, eu já mudei para a parede de espessura 255, já mudei os dados, tá? Mas nesse caso eu não quero mudar a parede, eu vou permanecer com minha parede 1 e vou mudar a minha janela. Ao invés de ser uma janela do tipo 2, eu vou criar uma janela nova. Desce um pouquinho, Lucas. Desce mais. Aí, em 9, eu vou... Dá para digitar aí? Vou colocar janela especial workshop. E vou colocar um mega isolamento, tá? Põe aí... põe uma média aí de 35. Em 35 em todas as casas, tá? Essas informações, gente, vocês com os fabricantes dos materiais, vocês podem obter. Qual é o nível de isolamento desse material? Então, vocês podem fazer o próprio banco de dados e ir alimentando isso cada vez com mais informações. Aí eu vou lá em cima
A janela que a gente criou foi a janela número quanto? Tá, aí entrou a janela especial Workshop. Lá na Isotraf, na planilha 1, na aba 1, já entrou a janela especial Workshop. E olha como o nível de isolamento já melhorou bastante. A gente colocou uma janela mais isolante, a média melhorou bastante, os níveis de conforto estão abaixo do mínimo necessário e a gente está passando com 50 decibéis também melhor do que o mínimo necessário. Então, a ideia dessa planilha é ser algo simples, né? Vocês viram que são informações básicas de procurar. Lucas, inclusive, está usando pela primeira vez, é bem simples de utilizar. Eu vou pôr à disposição de vocês, depois eu divulgo meu e-mail, eu vejo com a Débora como fazer isso, mas a ideia é essa aí, para que os arquitetos possam utilizar sem dor de cabeça, tá? E é isso aí.